O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Maria, Marta e Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. E então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele, e Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará, na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Ela perguntou: Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com pedra, e Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, a irmã, interveio e disse: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolho você que vem rezar com a gente hoje, estar conosco presente aqui, os irmãos do Movimento de Irmãos, coordenação da Arquidiocese de Florianópolis, os irmãos da Comunidade de Santa Cruz, os irmãos da Paróquia dos Sagrados Corações. Acolho você que vem, amigos que vêm de outras paróquias nos visitar na noite de hoje. Me alegra muito com a Ana Márcia e sua família, que vem lá de São Paulo, da comunidade Canção Nova, gente, olha que legal. Já foi da comunidade de Vinoleiro, mas aí foi promovida. Filhos amados de Deus, como é bom podermos nos reunir e estarmos em comunhão de oração. Lembro dos irmãos que participam dessa missa pelas redes sociais da Paróquia dos Sagrados Corações. Que Deus também alcance sua casa e onde você está e chegue ao seu coração a palavra de Deus. Porque nós estamos no 5º domingo da Quaresma. Domingo que vem, meus irmãos, quando nós estivermos aqui rezando, já estaremos celebrando o domingo de Ramos.
Celebramos toda a quaresma. Parece incrível, né, Tião, que já esteja chegando no final. Começou tão poucos dias. E é interessante que hoje, no último domingo, antes do domingo de Ramos, a liturgia nos traga esta passagem da ressurreição de Lázaro. Por que será que às vésperas de nós entrarmos com Jesus em Jerusalém, onde vamos ver com Jesus todo o seu mistério da paixão, morte e ressurreição, Ele queira nos preparar com a ressurreição de Lázaro, para mostrar para a gente que isso que Ele quer fazer com Lázaro, quer fazer também conosco. Porque é muito singular, bem no comecinho do texto do Evangelho que nós lemos, as irmãs de Lázaro, o morto, elas mandam um recado para Jesus. Vocês lembram o que elas disseram para Jesus? Senhor, aquele que tu amas está doente. E quem é que Jesus ama? Jesus ama só o Lázaro, filhos queridos? Quem mais que Jesus ama? Todos nós. Certamente você já ouviu, sai dessa lama que Jesus te ama. Jesus te ama. Se Jesus ama você, quando as irmãs mandam um recado para Jesus, Senhor, aquele, porque elas não disseram, Senhor, o Lázaro está doente. Senhor, aquele que amas está doente. Então, esse aquele que amas, somos todos nós o Lázaro nesse momento. Porque nós também estamos em situação de morte. Todos nós somos entregues à morte todos os dias. E nós somos entregues à morte por causa da herança dos nossos primeiros pais, a morte das origens. O salário do pecado é a morte. Nossos primeiros pais pecaram, nós herdamos essa herança da morte. Então estamos à morte todos os dias. E são tantas mortes nos nossos dias, tantas mortes, tantos túmulos que nos aprisionam, como o túmulo onde estava posto Lázaro. Mas o recado das irmãs vai para Jesus, aquele que amas está doente. Quando também é de nós falado para Jesus, olha, aquele que tu amas está doente, esse Lázaro sou eu e é você, é também a mim e a você que o Senhor Jesus quer vir socorrer, quer vir em nosso auxílio, porque o Senhor se coloca e vai à casa de Lázaro, a casa de Marta e de Maria. Quando ele chega, inclusive, as irmãs, a Marta, intervém, porque o morto já está há 4 dias na sepultura. Mas para o Senhor não importa há quanto tempo você está sepultado. Não importa quanto tempo você não se dirige a Deus. Não importa quanto tempo você está atado com mãos e pés. Há quanto tempo você não caminha na direção do Senhor. Não importa se você já está preso à sua sepultura há 4 dias, há 3 anos, há 10 anos. Se faz 20 anos que você não reza. O que importa é que se você crê, verá a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É essa palavra que Jesus quer colocar no teu coração, nessa véspera da entrada dele triunfal em Jerusalém, onde nós vamos entrar com ele também. E veja que a palavra se completa, porque na primeira leitura nós lemos um texto da profecia de Ezequiel, filhos queridos. É muito tempo, a palavra de Deus, ela nos mostra um momento antes de Jesus, na profecia de Ezequiel, e assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas. Capítulo 37, versículo 12 de Ezequiel. Vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. A terra de Israel é Jerusalém, é a terra, a nossa Jerusalém celeste, é o paraíso que nós buscamos, é o salário da eternidade. Quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivais. Porém, em vós vou abrir as sepulturas, onde nós estivermos sepultados, naquilo que nos amarra, seja em vícios, seja em ofertas, em consagrações diversas, seja no distanciamento de Deus, seja no agnosticismo, seja no ateísmo. Não importa a sepultura que nós estamos, o Senhor quer tirar a pedra, abrir a vossa sepultura e, mais importante que isso, colocar na gente o seu espírito. Vou abrir a sepultura. Se estamos mortos, o nosso corpo está morto. O corpo de Lázaro estava morto há 4 dias. O corpo estava lá, já cheirava mal. Para que ele saísse da sepultura, o que o Senhor teve que colocar de novo no corpo, naquele corpo morto? Hein, filhos amados? O que o Senhor precisou colocar de volta naquele corpo? O Espírito. O Espírito.
O que ele precisa colocar no corpo que está morto? No corpo de cada um de nós que herdamos o pecado das origens, o Espírito. Por isso é que, se a gente lembrar, inclusive, olha que interessante, nos últimos 3 domingos, vamos lembrar um pouquinho? 3 domingos atrás, na liturgia, nós líamos o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Jesus ia tomar água e ele oferece para aquela mulher samaritana a água viva. E ele diz: eu darei para você uma água viva que vai jorrar para a vida eterna. É a água do santo batismo, que ele vai colocar dentro das pessoas. É uma água que jorra para a vida eterna, é a água do batismo, é a água do Espírito Santo. Se nós lembrarmos no domingo passado, nós líamos a leitura da cura do cego de nascença. O que o Senhor Jesus faz? Faz lama de barro, ele cospe, faz barro. Por quê? Porque o primeiro homem foi criado do barro. Agora esse homem está cego pelo pecado, precisa enxergar de novo. Então Jesus coloca barro, vai remodelar. É o divino oleiro que remodela do barro. Aquele homem que foi feito do barro se quebrou, caiu no pecado, tem que ser reconstruído, vai ser reconstruído do barro. E ele coloca barro nos olhos daquele homem e manda aquele homem procurar um oftalmologista. Eu pensei que todo mundo ia dizer assim: não, mandou o homem procurar o oftalmologista. Obrigado, assim fica bem melhor. Mandou o homem fazer o que então? Foi lavar-se de novo nas águas do batismo. A mulher, a samaritana no poço de Jacó, recebe a água viva que jorra para a vida eterna. O homem cego de nascença vai lavar-se nas águas do batismo para enxergar. É a água viva que jorra, é a água do batismo que nos traz a visão para que a gente enxergue as coisas. E agora o Lázaro é levantado da sepultura, é reerguido, é trazido de volta à vida com o batismo do Senhor, o Cristo que vai entrar e vai entregar a sua vida por nós. Sepultados com Cristo, todos nós ressurgimos para a vida. Olha que beleza esse texto da segunda leitura que a gente fez, filhos queridos. É a carta que São Paulo escreve aos Romanos. Então nós viemos de antes de Jesus Cristo, com Ezequiel, passamos por Jesus Cristo no Evangelho de João, é Jesus, aqui é Jesus visitando Lázaro no tempo de Jesus, e agora nós estamos no depois de Jesus, aquilo que Paulo faz, o apóstolo abortivo que está anunciando agora aos Romanos. Então é no tempo nosso, é no tempo da igreja, é no tempo dos apóstolos. E o que é que Paulo diz aos irmãos de Roma? Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Os que vivem segundo a carne não agradam a Deus. A carne e o espírito, elas têm desejos, têm posições antagônicos. A carne quer saciar os desejos da carne. Eu coloco aqui na minha mesa um banquete de ricas iguarias. Vou colocar aqui um pernil suíno delicioso, uma costela de boizinho confinado, uma porçãozinha de coraçãozinho, e um frango, e um peru, e um chester, e maionese, e polenta, e vou colocar salada de todos os tipos, e depois ainda vou ter sobremesa. A carne vai querer comer além. Ela quer saciar, e ela não pode ver aquela coisarada toda exposta na mesa, que ela quer mais e mais e mais e mais e mais, além da conta. Eu estou falando só de um dos prazeres que temos, que é o prazer da comida. Tem tantos outros prazeres que a carne quer ir além, saciar-se. Mas quem vive segundo a carne não agrada a Deus. Quem vive segundo a carne não agrada a Deus. O que agrada a Deus é viver segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha, se não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida. Embora o nosso corpo esteja ferido de morte, e está ferido de morte, por causa do nosso pecado, por causa do nosso distanciamento, das opções que fazemos, das escolhas, dos caminhos e da herança da humanidade. Mas embora o nosso corpo esteja ferido de morte, o Espírito em nós é vida. O Espírito em nós é vivificado. O Espírito é cheio de vida, é cheio de graça, é cheio de justiça. Então nós temos que viver segundo esse Espírito. A gente diz, não diz costumeiramente, a carne é fraca? Não dizemos isso? A carne é fraca. Ô seu padre, ontem eu bebi uma cachaçinha, mas a carne é fraca. Eu sei que a carne é fraca, mas o Espírito é cheio de vida. Por que a gente prefere dizer
sim para a carne que é fraca do que dizer sim para o espírito que é cheio de vida. Olha, um espírito que trouxe de volta a vida a Lázaro, o espírito que conduz Jesus ao deserto e traz Jesus de lá sem que ele caia nas tentações do demônio, o espírito que nos batiza, o espírito que nos traz vida nova. Esse espírito é forte, é espírito de vida, é espírito que não quer que nós andemos segundo a carne, mas é espírito que quer que vivamos segundo o espírito, assumindo as coisas que são de Deus e vivendo os dons e a beleza que Deus quer que a gente viva. Não quer que a gente esteja no sepulcro atado de mãos e pés, envolto e com um pano no rosto. Ainda estava Lázaro. Não é assim que ele quer a gente. Quer a gente de coração aberto, de peito aberto, abraçando, acolhendo, amando, produzindo os frutos que são frutos do Espírito: amor, caridade, benevolência, mansidão, perdão. Agora, se a gente vive segundo a carne, vamos produzir frutos da carne. Não é para esses frutos que o Senhor nos fez, é para que a gente produza frutos do Espírito: amor, acolhida, solidariedade, fraternidade. Os que vivem segundo o Espírito, esse Espírito vivifica em você. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. Pelo amor dos meus netinhos, é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus que mora em você. Se a gente admira, ai que linda a leitura e a palavra de Deus, e Jesus traz de volta Lázaro, e Jesus volta, é o mesmo Espírito. Não tem um espírito mais forte e um espírito mais fraco. Não é um espírito nota 10 e um espírito nota 100. É o mesmo Espírito, é um Espírito, é o Espírito de Deus. E o Espírito daquele que ressuscitou Jesus mora em vós. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos mora em vós e está em vós, e vivificará vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Vai vivificar os nossos corpos. Agora é preciso que a gente viva segundo esse Espírito, e é preciso um cuidado muito especial. No texto do Evangelho diz assim, Jesus era, vou ver se vocês vão me ajudar. Jesus era muito pontinhos de Marta, Maria e Lázaro. Jesus era muito pontinhos de Marta, Maria e Lázaro. Agora vamos ver se vocês... Jesus era muito o quê? Amigo! Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro. Era Betânia. Nós temos aqui em São João Batista a comunidade de Betânia do Padre Léo. E o Padre Léo, ele diz que ele deu esse nome Betânia porque ele queria lá que fosse um lugar agradável, como era Betânia, a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus visitava a casa de Lázaro. Lázaro visitava Jesus. Agora pergunta para mim e para você, filho estimado do meu coração: eu e você somos amigos de Jesus? Nós convidamos Jesus para a nossa casa, como Lázaro, Marta e Maria convidaram Jesus para a casa dele? Jesus gosta de estar na nossa casa, como gostava de estar em Betânia, na casa de Marta, de Lázaro e de Maria? Nós temos lá na nossa casa um sinalzinho que lembra Jesus. Quando alguém entra, vê um crucifixo preso à parede, tem uma imagem de Nossa Senhora, tem uma Bíblia. Nós nos damos a bênção. Tem esposo que abençoa a esposa? Tem esposa que abençoa... Ah, padre, como é que eu vou abençoar aquele calhorda, aquele tralha? Tem filho que pede bênção para os pais, pais que abençoam os filhos. Nós vivemos uma amizade com Jesus dentro do movimento de irmãos? Somos amigos de Jesus no movimento? Somos amigos de Jesus no ministério de música? Como é que está a minha amizade com Jesus? Jesus me visita, eu rezo à mesa, peço a bênção de Deus, abençoo os alimentos que temos à mesa. Eu chego no meu trabalho e abençoo o meu trabalho. Eu saio de casa e peço a bênção para a minha casa e para os que lá vão ficar. Como é que está? Como que Jesus se sente na minha casa? Um estranho? Nunca vi esses. De onde Jesus se sente à vontade, como na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Temos que ser amigos de Jesus, filhos. E ele tem que ser um amigo nosso, um íntimo da nossa casa. Tem que ser comum para a gente rezar à mesa. Tem que ser comum para a gente abençoar os nossos. Tem que ser comum para a gente pedir a bênção. Tem que ser comum para a gente virmos à casa do Senhor e nos colocarmos diante de Jesus no sacrário. Tem que ser comum para a gente passarmos diante da igreja e tirarmos o chapéu, porque lá está Jesus. É uma amizade de pessoas que são íntimas. Tem que ser comum para a gente vir tomar a Eucaristia e reverenciar o corpo de Cristo, ler a Bíblia com reverência, clamar o Espírito Santo, porque Jesus é nosso amigo.
O Espírito que está em Jesus e que ressuscita Jesus habita em você. Agora, se a gente vive uma amizade fria com o Senhor, uma amizade distante com o Senhor, se é uma amizade de gente estranha, só conheço Jesus daquilo que os outros falaram dele. Precisamos estreitar laços de amizade, porque o Jesus que visitou Lázaro para tirá-lo do túmulo está disposto a visitar cada um de nós e nos chamar para fora. Vem para fora, sai do túmulo, sai do túmulo do teu indiferentismo, sai do túmulo da tua insensibilidade, sai do túmulo das tuas mentiras, das tuas infidelidades, das tuas traições, dos vícios, do distanciamento de Jesus, e vem experimentar o que Jesus tem para ti, filho. Essa vida cheia de Deus, uma vida no Espírito, e a vida no Espírito é muito mais do que a vida na carne. Vamos ser amigos de Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? É para a gente levar essa pergunta para a nossa semana. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém. Bonito, olha, hoje foi forte esse amém. De quem crê, é assim mesmo.